Oi, bom dia. Bom dia. Tudo Deixa bom, eu Kátia? ver aqui. Olá, Aê, bom dia, tudo bem? tudo Tudo bem, e bem? você? Tudo Tudo certo. bem. Você me ouve bem, me escuta bem, tudo Eu, certo? eu te ouço bem. Você me ouve bem? Sim, aqui tá perfeito também, a imagem, o som, tudo certo, tá bom? Obrigada primeiro, Kátia, por aceitar nosso convite, tá? Vou iniciar aqui a live te apresentando, depois passo a palavra para você. Tá Então, bom. bom dia, Kátia, bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Então, está iniciando mais uma live do Café no Fronte de Lilás. O nosso tema de hoje é violência política contra a mulher na mídia e temos como convidada a Kátia Brembati, que é jornalista com 23 anos de experiência, atua na cobertura política de meio ambiente, infraestrutura e judiciário, tem a série Diários Secretos, juntamente com 3 colegas, recebeu o Prêmio ESSO, o Prêmio Tim Lopes, o Prêmio IPS de Melhor Reportagem da América Latina e o Global Shine Light Award de Melhor Reportagem em País em Desenvolvimento. É editora do Estadão Verifica e professora de jornalismo na Universidade Positivo, além de ser presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo na gestão 2024-2025. Então, Kátia, novamente, obrigada por aceitar nosso convite de participar e trazer essa perspectiva bem diferente aqui para a gente, que é uma temática que a gente ainda não abordou, que é a violência política contra a mulher na mídia. Então, passo a palavra para você para falar para a gente aí um pouquinho sobre a temática. Eu que agradeço. Eu acho que é uma oportunidade, infelizmente, sempre da gente falar sobre esse assunto, né? É, sempre que possível a gente tenta furar bolhas também, porque entre grupos de jornalistas a gente conversa bastante sobre esse assunto, mas muitas vezes não chega para o restante da sociedade, que precisa saber que esse é um problema real, que está acontecendo. Está acontecendo com toda a imprensa, então a gente tem dados que mostram que nos últimos 10 anos aumentou muito a violência contra jornalistas no geral, né? Então eu já vou explicar especificamente sobre as questões de gênero, mas eu queria dizer que assim, antigamente tinha gente que não considerava a profissão de jornalista como perigosa, né? A gente só estaria correndo riscos se a gente estivesse cobrindo uma guerra, cobrindo narcotráfico, né? Questões de conflitos armados. Hoje, cobrir uma manifestação de rua é perigoso. Não deveria ser assim, né? Então, tem algo errado. É isso que precisa ficar muito claro, né? Quando as pessoas discordam da imprensa e decidem partir para a agressão, seja física, seja verbal, né? Você está atacando o mensageiro, como a gente fala, né? São profissionais que estão trabalhando, né? Estão cumprindo seu papel. Podem ser, sim, criticados, mas criticados com um grau de civilidade e, obviamente, sem violência, porque nada justifica a violência. De 2013 para cá, a gente vem acompanhando um aumento gradativo, uma escalada mesmo no número de ataques à imprensa e ataques violentos à imprensa. E esse número aumentou sobremaneira em 2022, principalmente depois do resultado das eleições presidenciais. Então, depois de 31 de outubro de 2022, a gente teve ao menos um ataque a jornalista por dia. Não existe precedente nisso, né, na história recente do Brasil. Foram 70 ataques em 2 meses, né? E culminaram em 8 de janeiro de 2023 com 45 ataques à imprensa no prazo de 3 dias no Brasil, no dia 8 de janeiro e nos 2 dias subsequentes, né? Que é também um pico enorme, né? E há algum tempo já, a ABRAJ, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, percebe esses ataques direcionados a mulheres, ataques de gênero, ataques com recortes raciais, né? E por isso a gente passou a fazer um monitoramento específico com recorte de gênero. A gente já faz monitoramentos de ataques há algum tempo, mas a gente passou a ter uma atenção maior às questões de gênero e raça, né? E as mulheres são as principais vítimas. Por que são as principais vítimas, né?
porque os ataques às mulheres são mais agressivos do que os ataques aos homens, né? No caso dos ataques aos homens, muitas vezes são direcionados à pessoa, mas não são misóginos, não são questionando as características da aparência física dessa pessoa, né? No caso das mulheres, são ataques que tentam desqualificar as mulheres a partir das suas características, a partir do fato de serem mulheres, né? Partindo no pressuposto de que elas são incompetentes e que não poderiam estar naquele ambiente por serem mulheres, como se fossem ambientes que não permitiriam a presença de mulheres, né? Que fossem excludentes. E quando elas se posicionam, quando elas fazem reportagens, quando elas fazem perguntas que são pertinentes, mas incomodam, elas recebem tratamentos que são típicos de quem tenta atingir as mulheres. Chamar de louca, chamar de descompensada, né? Sendo que a mesma pergunta feita por um homem não teria esse tipo de tratamento. Ou então, chamar de gorda, chamar de preta, chamar de gay, né? Chamar de alguma característica ou alguma situação ou condição que faz com que, ao invés do conteúdo, você se atente, né? A agressão tem essa motivação, tire o foco do conteúdo e coloque o foco na pessoa, né? A gente busca alertar sobre isso porque a ideia é mostrar o quanto aviltante, o quanto é agressivo e o quanto indignificante, porque a gente está ali como profissional e quer ser tratada como profissional, né? E se houver algum tipo de questionamento, esse questionamento precisa ser técnico e não voltado à pessoa que está fazendo o questionamento. Kátia, é muito interessante a perspectiva que você trouxe aqui para gente, até porque, como eu falei, a gente sempre trata aqui nas lives sobre a violência política contra a mulher, mas é numa outra perspectiva. Então, essa perspectiva, até, é claro, a gente escuta muito falar, realmente não era tão comum a gente ouvir falar dos ataques, né, que a mídia tem sofrido, especialmente, né, aqui a gente falando das mulheres, né, jornalistas vem sofrendo, mas quando a gente vê esses números, de fato assim, assustador mesmo, surpreendente. Então, que eu particularmente não fazia ideia desses dados que você trouxe aqui, dos ataques, a quantidade em 2 meses, né, de ataques que teve. Então, realmente é bastante surpreendente. Então, eu queria te perguntar, primeiramente, né, o seguinte, que você percebe que, primeiramente, vocês como profissionais, e depois a nós como população mesmo, né, como sociedade mesmo, a gente pode fazer para que essa violência, né, especialmente sobre as mulheres, né, políticas, na mídia diminua. O que a gente precisa fazer para que esse cenário, para que a gente consiga reverter esse cenário, que como você mesmo trouxe aqui, é um cenário que aumentou, teve né, que nos últimos anos ali foi uma coisa que realmente aumentou muito. Bom, o que a gente precisa como sociedade? A gente precisa entender o papel da imprensa. E aí é uma via de mão dupla. Nós, jornalistas, precisamos explicar por que a gente faz o que a gente faz e do jeito que a gente faz, né? Então, por que a gente cobre governo? Por que a gente cobre combate à corrupção? Por que a gente cobre prefeitura, câmara? Por que a gente questiona, né? Por que a gente faz aquela matéria, aquela pauta? Nós, jornalistas, precisamos explicar para a sociedade, para que a sociedade entenda que não há um direcionamento, né? Mas o cumprimento de uma missão. Outra coisa, é importante explicar o papel da imprensa para a sociedade. Muitas pessoas não se tocam, não estão
não estão ligadas aí, enquanto a imprensa é relevante no seu dia a dia. Tente pensar, você que está nos acompanhando, tente pensar quantas coisas você sabe hoje, né? Sei lá, o valor do dólar, o resultado do surf na Polinésia, o resultado da votação na Câmara, sei lá, quantas coisas você ficou sabendo pela imprensa? Qual caminho pegar? Se teve algum acidente na estrada? Você fica sabendo todo dia de várias questões que importam para o seu dia a dia a partir da imprensa. E várias outras que você nunca pensou, né? Então, por exemplo, se você chega no posto de saúde e tem médico, às vezes é porque algum profissional de imprensa foi lá e questionou por que não tinha médico antes e daí algum órgão público resolveu essa questão, né? Então, é importante que a gente pense na relevância da imprensa para a sociedade. Esse papel, hoje em dia, passa despercebido para muita gente que acha que a imprensa está só para atrapalhar, quando, na verdade, ela está prestando um serviço à sociedade. Outra coisa que a gente tem que pensar é quais são os efeitos negativos dessas agressões, né? Será que jornalistas não estão deixando de cobrir determinados assuntos, não estão deixando de ir a determinados lugares por receio de violência? E o que significa a gente deixar de cobrir um determinado assunto, a gente deixar de ir a um determinado lugar, né? Tem gente que fala assim, a imprensa não tinha nada que ir para o meio da Amazônia ou para um determinado morro do Rio de Janeiro. Mas se a imprensa não for, como é que você vai ficar sabendo o que está acontecendo naquele lugar, né? Então a gente não é aventureiro, ao contrário do que algumas pessoas falam, né? A gente cumpre esse papel de ir muitas vezes onde o Estado, onde o governo não vai, para mostrar aquela realidade. E quando há uma ação intimidatória contra a imprensa, a gente tem uma série de consequências, tanto o chamado autopoliciamento, né, a questão da preocupação aí, a própria pessoa tenta não se colocar numa situação em que ela vai ser vítima de algum tipo de perseguição nas redes sociais, né? Não vou falar desse assunto, porque esse assunto vai mexer com fulano, cicrano, e daí vai vir uma horda atrás de mim, sei lá e tal, né? Não vai cobrir na rua uma história, mas essa violência de gênero, ela atinge as mulheres de um jeito muito cruel, né? Com várias consequências. A gente está aí às vésperas de uma campanha eleitoral, e será que a gente já pensou quantas mulheres desistem ou nem cogitam ser candidatas porque não querem ter suas vidas expostas? E não é que elas fizeram nada errado, não é isso. Mas assim, ser questionada, porque assim, uma das primeiras coisas que acontece quando uma mulher, por exemplo, com filhos, se candidata, é perguntar, mas com quem vai ficar as crianças? Você não vai cuidar dos seus filhos, né? Então, as violências de gênero, elas são muitas, e elas são é, cotidianas. Tem coisa que não se encaixa em BO, em crime, que vai levar um processo, que vai... São também as pequenas violências do dia a dia que levam as mulheres a desistirem, ou a se questionarem se deveriam ou não continuar atuando do jeito que atuam, né? Sim, Kátia, foi muito bom você trazer esse ponto, que seria, na verdade, o próximo tópico aqui que eu ia te perguntar. Então, me corrija se eu estiver errada, mas pelo que você explicou até agora, né, até uma perspectiva temporal de quando essas violências começaram a aumentar, a gente percebe que está muito ligado realmente à questão política eleitoral, né? Sobre essa temática, pelo que eu entendi, tanto os jornalistas sofrem, especificamente as jornalistas, sofrem mais violência quando cobrem, quando fazem esse tipo de cobertura, e ao mesmo tempo também acontece a violência, né, sobre, digamos, uma outra perspectiva, num outro olhar ali, para as candidatas, né, ou não só candidatas, ou as mulheres eleitas já, né, tanto em campanha, seja né, já sendo eleita, exercendo cargo eletivo,
a gente percebe que tem essa violência também ali numa abordagem midiática também, né? Então, ali, questionamentos que existem para uma candidata ou para uma, né, ou para uma mulher que já exerce o cargo, que às vezes não acaba acontecendo ali para um candidato homem ou para um homem que já ocupa algum cargo eletivo. Sobre essa perspectiva, o que eu queria perguntar também novamente, o que sobre duas perspectivas. A sociedade também, como jornalista, né? Você ali como jornalista, como profissional, recomenda que se faça justamente para que a gente possa diminuir essas pequenas, né, entre muitas aspas ali, violências que no dia a dia, né, todo dia vai sofrendo aos poucos até que chega um momento, ou às vezes culmina em algo maior, né, ou realmente como você disse, acaba afastando porque a pessoa não está disposta ali, além de já ter toda a carga, né, de uma campanha ou eventualmente ali de exercer um cargo mesmo, ainda assim ter mais isso. Então, é isso que eu queria saber. Então, na área da imprensa, o que a gente precisa fazer, os meus colegas homens jornalistas, as minhas colegas mulheres jornalistas, a gente precisa questionar as nossas práticas. Então, eu me lembro, por exemplo, de quando começou aquela campanha no Oscar, que era para perguntar para as mulheres, além do que elas estavam vestindo, né? Faça perguntas além do que roupa é essa, como que você escolheu, qual que é o estilista dessa roupa, né? Se a pessoa está ali no tapete vermelho do Oscar, ela também faz parte né, de todo o cenário ali do Oscar, toda a composição estética e visual, mas ela está ali por causa de um trabalho, né? Então pergunte sobre o trabalho dela, né? E aí fica o questionamento também para a cobertura de imprensa de política, né? Pergunte para mulheres perguntas que você faria a homens e não pergunte a mulheres perguntas que você não faria a homens, né? Então, não se trata de desconsiderar que são pessoas com características diferentes, mas se você não pergunta para um homem como é que vai ser para ser candidato e pai de família, então não pergunte isso a uma mulher, né? Porque você está dizendo para ela que essas duas situações são inconciliáveis, quando não são inconciliáveis, né? Que há um lugar onde as mulheres podem estar, e esse lugar talvez não seja a política. É isso que você está dizendo com essa pergunta. Ah, mas é só uma pergunta. Se ela não seria aplicada a um homem, ela não é só uma pergunta, né? Ela é uma suposição, né? É um estereótipo reforçado, né? Eu me lembro, você falou no início da apresentação, né, que eu cubro política, estou no jornalismo há mais de 23 anos e principalmente cobrindo política, né? Quando eu comecei no jornalismo, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, já existiam mulheres cobrindo política, mas na cidade em que eu comecei eram poucas. E toda vez que eu chegava num lugar, eu tinha que me impor, sabe? Eu tinha que reforçar que eu sabia o que eu estava fazendo, principalmente porque eu também era jovem e tal, né? Do tipo, o que essa mulher está fazendo aqui, né? A gente está cansada disso. A gente está cansada de ter que provar que a gente sabe o que está fazendo, que a gente ocupa esse espaço por competência, mais do que os homens têm que provar, entendeu? Quando uma mulher chega num local político, ela infelizmente precisa provar competências que homens não precisam provar. E chega disso, né? A gente está cansado de ser forte, a gente está cansado de ter que buscar esse espaço, né? Um monte de pessoas já me perguntaram sobre preconceitos na cobertura de política. Eu sofri preconceitos na época, no começo da minha cobertura, né? Hoje em dia eu já me imponho mais e tal. Na época eu também me impunha. A questão é que para mim não afetou, eu decidia fazer isso, mas para algumas mulheres afeta. Algumas mulheres se questionavam se deveriam estar fazendo isso, se não era melhor ir cobrir uma área mais, entre aspas, tranquila, em que ela não ia ser questionada, né, em que ela não ia ser colocada nessa situação. Então,
essas pequenas violências, que não são tão pequenas assim, elas interferem sim num monte de questões que vão deixando pessoas para trás, vão fazendo as pessoas abandonarem as suas decisões de atuar em determinadas áreas. Kátia, sobre essa também uma perspectiva da sua experiência mesmo profissional, você percebe que esse questionamento que que você relata ali sobre a tua capacidade mesmo profissional de tratar sobre essa temática, né, como jornalista, esse questionamento ele vem muito mais dos candidatos, dos próprios candidatos, quando, por exemplo, você chega, não só candidatos, ou enfim, políticos mesmo, quando você vai entrevistar, da onde que você percebe que vem mais isso, ou são de todos os lados? Então, ainda bem que as coisas estão mudando, né? Eu percebo muito claramente que questões que aconteciam 20 anos atrás não acontecem hoje, até porque as mulheres se posicionaram, né? Antigamente a gente banalizava, a gente dizia, vai acontecer mesmo, né? Vou receber esse tipo de comentário, e é isso. A partir do momento em que a gente passou a dizer não concordo com isso, esse posicionamento é inadequado, isso foi melhorando. Então, hoje eu percebo menos do que eu percebia no passado. E que bom, né? Porque as novas gerações de mulheres que estão aí estão, teoricamente, sofrendo menos do que as gerações anteriores sofreram. Antigamente tinha muito isso de candidatos, sim, né? Assessores, pessoas próximas, policiais, seguranças, né? O que você quer com essa pessoa? Por que você está tão próximo? Por que você está ligando para ele? Tô ligando porque eu quero uma entrevista, né? Tipo, eu quero informações, né? Então, eu acho que sim, ainda há um resquício. A gente, infelizmente, vai levar um tempo ainda, né? Para se livrar de todo esse machismo, porque é machismo, né? É preconceito, é, mas está melhorando, né? E eu queria dar alguns dados aqui que eu acho que são importantes, né? Em 2023, a gente teve 82 episódios de ataques contra mulheres ou violência de gênero, sendo que 39% desses casos são ataques explícitos de gênero. Tá? O que seria isso? Quando não há a menor dúvida de que o foco, o objetivo é atingir alguma característica de gênero, né? Que são ofensas claramente machistas, homofóbicas, bifóbicas ou transfóbicas, questionamento de capacidades, atos de violência sexual e formas diferenciadas de violência laboral e digital. As mulheres, sejam cis ou trans, são as principais vítimas dos ataques de gênero, com 78% dos casos, ou seja, de cada 10 casos de ataques de gênero, 8 são mulheres, né? Quando são ataques a homens, eles são basicamente ataques homofóbicos, né? Então, toda essa questão de, entre aspas, honra, ainda é muito forte no Brasil, né? Então, você ataca a família da pessoa, ataca alguma característica, né? Então, é muito comum isso ainda, infelizmente, no Brasil. 54% dos casos envolvem coberturas de temas políticos. E não é à toa, né? Porque como esses assuntos são sensíveis, a ideia é desqualificar quem está falando para tirar a atenção do que essa pessoa está falando, né? Então, política é o campo mais atacado, né? Mostrando que esse campo é hostil para as mulheres e que 50,6% tiveram repercussão ou origem no ambiente online, né? Então, metade desses ataques tiveram origem ou repercussão no ambiente online. Também é importante dizer que 50% dos agressores são homens, né? Mas então os outros 50% são mulheres? Não, 12% são mulheres
e o restante são instituições, portanto, a gente não conseguiria classificar por gênero, né? Então, de cada 8 ataques, 6 são por homens, né? Reforçando aí essa tentativa de dominação que Pierre Bourdieu já explicou tão bem na dominação masculina, né? Os agressores, portanto, 50% são homens, né? 12% mulheres e 34% instituições, né? Acho que esses dados reforçam isso que você perguntou, né? De onde vêm os ataques? Normalmente de homens contra mulheres. Kátia, agora você comentou muito aqui sobre a sua experiência, que mesmo quando você era mais nova, né, quando você começou a fazer essa cobertura, que mesmo com, né, sofrendo ali esses tipos de violência e ainda assim sofre, você ainda assim continuou a fazer o que você queria fazer, que era jornalismo e fazer cobertura de política, enfim, continuou ali na sua carreira ali de 23 anos, mas também comentou que muitas mulheres ali acabam não conseguindo permanecer no que na profissão, ou eventualmente também aqui fazendo um paralelo, né, seja no jornalismo ou que continue na vida política ali justamente por essa questão. Então, eu pergunto para você, com base na sua experiência, que quando isso acontece, né, que são reiteradas vezes, pelo que a gente viu aqui, pelos números, que você recomenda, assim, para as vítimas realmente? Porque se acontece, o que faz? Denuncia? Enfim, o que você ali, como você fez, talvez um pouquinho da tua própria experiência pessoal mesmo, sabe? De como você conseguiu permanecer, né, e recomenda que mulheres permaneçam ali no que querem, né? Seja no jornalismo, seja na carreira política mesmo tendo todas esse fator da violência que a gente está relatando aqui. Eu acho que eu consegui seguir porque eu sou privilegiada, nem todo mundo tem o privilégio que eu tenho, né? O privilégio de ter uma rede de apoio, né? Antes mesmo de saber o que era uma rede de apoio. Mas assim, eu tinha a decisão de seguir em frente, tinha uma atitude, né, de não vou me importar com isso, mas tem gente que não tem essa mesma determinação, não tem a mesma estrutura, e essas pessoas não são piores que eu, né? Eu fico me perguntando como eu consegui chegar, porque tem um monte de gente que fala assim, como é que você conseguiu construir uma carreira, mesmo com isso, mesmo com aquilo, mesmo, né, com tantos percalços e tal, e eu fico pensando que realmente eu tive uma série de privilégios, né? Eu acho que esses privilégios me colocaram nesse lugar. Tem gente que simplesmente desiste porque não tem com quem contar, né? Porque não encontra dentro de si essa força, né? Porque, infelizmente, estão nos exigindo isso, né? Mas eu acho que o que não tinha no passado e tem hoje é muito essa clareza da rede de apoio, né? Antigamente a gente sofria sozinha, calada, a gente nem comentava com as colegas, nem comentava com o chefe, nem comentava com ninguém, porque é isso aí, né? É banalizado, como eu disse, né? Hoje em dia, você tem com quem contar, nem que seja para desabafar, né? Nem que seja para entender um pouquinho melhor esses processos. E a questão da denúncia é importante. Mas eu queria só dizer que tem gente que nos procura, tem gente que a gente fica sabendo e vai atrás, e a pessoa diz, não quero denunciar. E eu respeito essa decisão também de não denunciar. Por quê? Porque tem gente que não quer ficar com a carreira marcada pela denúncia. Veja, você é vítima e você vai ser sempre lembrada como a pessoa que denunciou fulano, tal situação, não sei o quê. Tem gente que não quer isso. E a gente precisa ter
o discernimento para entender que essas pessoas têm o direito de fazer essa escolha. Quando eu converso com algumas pessoas que foram vítimas de violência, eu tento convencer, falando sobre a importância de falar, para que outras pessoas não passem por isso. Então, muitas vezes, se você, por exemplo, vamos pensar, um prefeito que é machista, né? Que faz comentários, sei lá, machistas, misóginos e tal. Se isso vem a público, talvez pela exposição do caso ele pare de fazer isso, outras jornalistas serão poupadas dessa situação, né? Então, tem pontos positivos, sim, de você denunciar. Mas quem decide não denunciar precisa ser respeitada também, porque é uma exposição. Hoje no Brasil, a vítima acaba sendo exposta, né? Perfeito. E, Kátia, considerando que a gente está em ano eleitoral, né, bem próximo, na verdade, já estamos em agosto, em outubro a gente já tem eleições municipais, quais são as suas perspectivas para essa eleição, considerando a violência política na mídia mesmo? Tanto também pela perspectiva das profissionais, jornalistas que atuam na área, né, e que vão atuar, quanto das candidatas e mulheres que ocupam cargos eletivos nessa eleição. Bom, a minha perspectiva é que a gente está num nível de consciência melhor, né? Se a gente está num nível de consciência de entender o papel das mulheres em todos esses campos, seja na cobertura política, seja no papel de candidata, seja no papel de assessoras, de suporte técnico, equipe de campanha, a gente está numa condição hoje de poder dizer: nos respeitem, nos aceitem, podemos estar em todos os espaços, não há um espaço exclusivo em que nós mulheres não podemos estar, e não nos condicionem a estereótipos, né? Então, não será uma eleição fácil, a campanha municipal costuma ser muito mais agressiva do que a campanha presidencial, que a gente não fica sabendo de tudo, né? A gente tem 5.500 municípios no Paraná, no Brasil. A gente tem um incentivo a campanhas femininas, que ainda não atingiu o seu objetivo, né? Que um dia a gente espera que não seja necessário falar se é uma candidata ou não, né? Que a gente tenha uma equidade real aí, né? Mas enquanto a gente não tem, o que a gente tem? A gente tem muitas candidatas a vereadora, a prefeita, sendo vítimas de ataques, principalmente nesse cenário de desinformação, de distribuição de conteúdo falso, de deepfake, montagens, vídeos que atacam questões femininas, né, em tom misógino. Então, a campanha nas cidades ela é muito mais violenta. Quanto menor a cidade, mais disse-me-disse, mais fofoca, mais todo mundo se conhece, sabe onde mora, sabe os lugares que frequenta e usa isso para questionar as mulheres, né? Então, infelizmente, as perspectivas para a campanha eleitoral municipal são de situações de violência contra a mulher, sim, tanto no âmbito jornalístico quanto no âmbito político. Entendi, Kátia. Para a gente finalizar, passa bastante rápido, 40 minutos, né? Já estamos ali nos 5 minutinhos finais. Eu vou pedir, né, passar a palavra para você, que eu sempre, de regra, eu peço isso para as convidadas no final, para justamente deixar ali uma mensagem, um recado, né? Porque a gente tem aqui que nos acompanham muitas candidatas, né? Como eu falei, foi muito legal essa perspectiva tua que a gente trouxe, porque a gente nunca teve uma jornalista aqui falando. Então, a gente tem várias candidatas, né? Ou já ocupam cargos políticos, ou profissionais que atuam nas eleições, sejam nos órgãos públicos, sejam na advocacia, enfim. E, então, o que eu quero pedir para você é para deixar um recado mesmo
considerando que a gente está no ano eleitoral, para as mulheres, né, candidatas, e considerando a sua profissão também para jornalistas ali, para que a gente possa continuar, né, o que a gente tenta fazer aqui no Observatório é justamente a gente falar sobre a temática, falar sobre violência, divulgar informação sobre a violência política para que se fale mais sobre isso, né, para que seja mais divulgado a temática, as pessoas falem mais sobre isso com um objetivo de conscientizar, né, e diminuir essa realidade. Então, por fim, eu queria que você deixasse um recado ali para todas as pessoas que nos assistiram e que vão nos assistir, porque a live fica salva aqui no Instagram do Observatório. Então, se possível, não desistam, não esmoreçam, ergam a cabeça, mantenham o foco, né? Olhem para frente, pensem nos objetivos de vocês, onde vocês querem chegar. Não deixe ninguém decidir por você o que você pode, o que você não pode fazer, né? Decida você mesmo. Se você conseguir isso sozinha, ótimo. Se você precisar de alguém para te dar suporte, recorra a pessoas que possam te apoiar, né? Procure pessoas que consigam não te apequenar, mas te agigantar, te mostrar que o seu caminho pode ser do jeito que você imaginou, né? Se tiver alguma questão de violência, se você se sentir confortável, denuncie, né? Confortável não é a palavra, né? Se você se sentir motivada, se você se sentir que isso pode levar a algum tipo de resultado, né? Seja pelo registro estatístico, seja por evitar novas violências, denuncie, né? Sempre que possível, corte o mal pela raiz, né? Então, se você receber uma pergunta inadequada, pontue essa pergunta inadequada, né? Se você recebeu uma reação inadequada, diga, essa reação é inadequada, né? Essa atitude é inadequada, você não faria isso com um homem, né? Então, da forma mais direta possível, pontue o seu desconforto, né? Que eu acho que isso pode ajudar, sim, a que outras pessoas não passem por isso no futuro. Kátia, muito obrigada pela sua participação, agradeço muito a sua disponibilidade de tempo em falar aqui para a gente sobre a temática. Como eu falei, essa perspectiva que você trouxe foi muito legal, porque a gente nunca teve aqui uma perspectiva midiática sobre a questão. Então, muito obrigada mesmo, em nome do Observatório, quero agradecer e tenho certeza que as informações foram extremamente relevantes, aprendi muito e, como eu falei, a live vai ficar salva aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Tchau.